deve ser despertada quando se haja conseguido um grau considerável de maturidade e desapego. Então, é uma coisa que você precisa trabalhar essa questão, né? De algum modo, o ego deve ter sido purificado em parte, porque senão toda prática se torna um reforço do ego. É um dos perigos do caminho, reforçar o ego, né? E acaba desembocando em mais escravidão do que liberdade, né? Por isso é muito perigoso e complicado, né? Esse tantra californiano, essas assim, práticas que a gente está vendo que foram transpostas para o Ocidente, tem coisas interessantes, né? No sentido assim de uma aproximação da espiritualidade com a sexualidade, um desbloqueio das pessoas, né? Assim, uma aceitação da sexualidade dentro da espiritualidade, uma inclusão da sexualidade do corpo dentro da espiritualidade, mas ele não vai muito mais longe do que isso, né? O Tantra, na verdade, é um caminho iniciático muito mais profundo e muito mais complexo e também bastante único, né? Então, dizia o Ramakrishna que alguns chamam Brahman. Brahman é o Deus Supremo, pai e mãe, né? Mas ele dizia assim, eu prefiro chamá-la mãe, né? Chamava o Deus, um chamou de pai, Jesus chamava o pai, né? Só que a gente sabe que a palavra que ele usava era pai e mãe. E outros místicos chamavam de mãe, né? Outro ponto assim também interessante desse caminho, né, é que os obstáculos e as contrariedades, elas assim são colaboradores para o tantrista. Elas não são coisas que assim impedem a pessoa do caminho espiritual, que atrapalham o caminho espiritual. A gente geralmente vê os obstáculos, né? A gente queria que tudo fosse um mar de rosas, caminhar aquele caminho tranquilo, né? Sereno, suave, e, né? Bem aplainado, mas não é bem assim. À medida que você vai subindo a montanha e por trilhas menos percorridas, o caminho é mais difícil, naturalmente. Assim, não tem como fugir disso, né? Então, com a plena atenção, nós vamos ver hoje o amor consciente, muito interessante, as colocações do Ramiro, né? Com plena atenção pura, se vão queimando os velhos impulsos subliminares e habilmente vamos pondo novas impressões positivas nos velhos sanskaras, como a gente falou, naquelas feridas que vêm não só dessa vida, mas de vidas anteriores, né? Então, os velhos hábitos que tanto condicionam, mediatizam e trazem rotina para a nossa existência vão sendo modificados aos poucos, né? Com desapego e desapaixonamento, o sadhaka, que é o praticante, né, ele deve observar o fluir vital, compreendendo suas leis e superando todo o temor e desejo. É um caminho que está para além do temor e do desejo, né? Então, o mundo fenomênico não se rechaça, senão que assume e se aproveita o mundo fenomênico para a elevação interior, né? Como nós vimos, você se levanta do chão com o apoio do próprio chão, você apoia no chão para levantar do chão. Então, o próprio mundo é uma chave importante para a realização. A paixão se converte num instrumental salvífico, sempre e quando seja canalizada e despersonalizada. Então, você vai entrando numa dimensão mais impessoal, mais cósmica, mais transcendente, transpessoal, né? Então, uma paixão sem ego impessoal se torna o veículo da experiência mística. Tudo é Shiva, e Shiva, enquanto dinâmico e cinético, é Shakti. Shiva é aquele ser estático e quem se move, quem constrói o mundo todo, todo esse mundo, nós estamos mergulhados em Shakti. Tudo isso aqui é a Mãe Divina, né? Os deuses masculinos são os que estão anteriores à criação, né? Eles dão a forma, mas quem se move e quem faz o mundo é a Mãe, né? E todos os obstáculos não são evitados, mas sim utilizados. Você utiliza os obstáculos. Tudo, até mesmo as maiores contrariedades, se põem a serviço da busca.
Isso é muitíssimo importante, né? Nesse mundo atual, nós precisamos de trabalhar com qualquer coisa que aparece no nosso caminho. Você não tem condição, muito difícil, a pessoa ir para o alto da montanha, ficar lá isolado, meditando, ainda corre o risco, depois de muito, muito tempo, você não ter realização nenhuma, achar que realizou muita coisa. Quando você chega aqui embaixo e vai ter que entrar em contato com o mundo, as coisas do mundo, você vai ver que você não conseguiu realmente se libertar de quase nada, você ainda está totalmente capturado, né? Porque você não está exposto, né, àquilo que realmente nos captura. Você só vai saber se você vai ser capturado ou não se você está exposto ao que o captura. Você tem que ser livre para experimentar o mundo, e aí quando você experimenta o mundo, então você vai saber se você está conseguindo se amarrar no mastro como Ulisses para ouvir o canto da sereia sem morrer, ou se você vai ser destruído pelas sereias mais uma vez. Então são essas contrariedades as que nos permitem comprovar que o avanço é real, e as que desenvolvem qualidades positivas como paciência e equanimidade. Tudo isso é necessário no caminho tântrico, paciência, equanimidade. Quando você vê as cenas de sexo dos filmes, é sempre uma coisa totalmente enlouquecida.